Você já ouviu falar em profecias antigas, mas e se uma delas estivesse se cumprindo agora, diante dos seus olhos? E se eu te dissesse que, há mais de 800 anos, um profeta teria visto não só o futuro da igreja, mas o exato número de papas que existiriam até o fim dos tempos? Essa é a profecia de São Malaquias, uma lista esquecida por séculos, com 112 nomes e um destino final. E segundo essa profecia, o último Papa estaria vivo neste exato momento. No dia 21 de abril de 2025, o mundo parou, as manchetes estamparam: morre o Papa Francisco. Aos 88 anos, o pontífice partia em silêncio, na mesma Casa Santa Marta, onde viveu de forma simples até o fim. Mas enquanto a terra chorava, estudiosos, religiosos e até os mais céticos se perguntavam: essa morte era só o fim de um pontificado ou o início do juízo? Vamos voltar ao século XII. Um bispo chamado Malaquias, conhecido por sua fé e suas visões, afirma ter recebido uma revelação sobrenatural. Ele viu todos os papas que existiriam, até o último. Ele não anotou nomes, mas sim lemas, frases em latim que descreveriam o caráter, o tempo ou até o símbolo de cada papa. E pasme, cada lema se encaixou de forma assustadora ao longo dos séculos. João Paulo II, por exemplo, foi associado ao lema do trabalho do sol. Ele nasceu durante um eclipse e morreu durante outro. Bento XVI era a glória da oliveira, ligado à ordem beneditina, cujo símbolo é a oliveira. E então veio ele, Francisco, o Papa, número 112 da lista, o último. O lema para ele: Petrus Romanus, Pedro Romano. Nome que nunca mais foi usado por nenhum Papa, por reverência ao apóstolo Pedro, mas que surge justo agora. Coincidência? Francisco nasceu Jorge Mário Bergoglio, mas seu pai era italiano. Nascido em Roma, Francisco é, literalmente, o filho de Roma. O Pedro Romano. Segundo a profecia, esse último Papa enfrentaria grandes tribulações, guerras, divisão, heresias, crise de fé. E quando seu tempo chegasse ao fim, viria a destruição da cidade das 7 colinas, Roma, e o julgamento final. Agora que ele se foi, o que nos espera? O processo para eleger o novo Papa já começou. O conclave se reúne. Cardeais do mundo inteiro voltam seus olhos para o trono de Pedro, mas o mundo assiste em suspense, porque o próximo Papa pode ser o primeiro da era pós-profecia ou o último elo antes do colapso. Por trás das portas fechadas do Vaticano, o conclave parece uma cerimônia sagrada, mas esconde uma luta silenciosa. Conservadores e progressistas disputam a alma da Igreja. A escolha do próximo Papa não será apenas política, será profética. Se for um Papa duro, autoritário, muitos verão nele o cumprimento da destruição profetizada. Se for um Papa flexível, progressista, muitos verão nele o início do cisma interno da apostasia. De um lado, tradição, do outro, ruptura. E no meio, milhões de fiéis tentando entender: onde está Deus nessa história? Essa não é a primeira vez que uma morte papal gera inquietação. Em 1978, o Papa João Paulo I morreu com apenas 33 dias de papado. Muitos dizem que foi envenenado. Outros falam de conspiração. O Vaticano nunca explicou, mas o mundo nunca esqueceu. Agora, com a morte de Francisco, a sombra do mistério volta a pairar. Sites, canais, fóruns, igrejas, todos falam sobre isso. Teólogos e profetas modernos revisitam Malaquias, apontam versículos de Apocalipse. Falam de guerras iminentes, queda da fé e julgamento divino. E há ainda um detalhe que poucos perceberam. Francisco escolheu seu nome inspirado em São Francisco de Assis, o santo da simplicidade e da pobreza. E há uma profecia atribuída a São Francisco de Assis que diz:
Haverá um Papa no fim dos tempos que será humilde, próximo dos pobres e viverá em tempos de grande tribulação. Coincidência ou mais um sinal? A morte de Francisco não foi só o fim de um líder religioso, foi o disparo silencioso de um alarme profético. Com ele, talvez tenha caído o último bastião. E agora, o mundo olha para Roma, mas os céus olham para a terra, enquanto os sinos do Vaticano tocam em luto. Lá fora, terremotos aumentam, crises políticas se multiplicam, desastres climáticos tomam escala global. Muitos veem nisso os sinais da grande tribulação. E se estivermos mesmo no tempo do último Papa, o que vem a seguir? Será que o próximo Papa enfrentará uma divisão interna como nunca antes? Será que Roma cairá espiritualmente ou fisicamente? Será que essa profecia se cumprirá de forma literal ou simbólica? E, acima de tudo, estamos prontos? Essa é a pergunta que ninguém quer responder, mas que o Espírito parece estar fazendo ecoar em todo o mundo. A verdade é que, independentemente da sua fé, a morte de um Papa como Francisco representa uma ruptura, e toda ruptura traz um renascimento, mas também julgamento. Agora eu te pergunto, você acredita que tudo isso é coincidência ou será que estamos mesmo vivendo o início do fim? Profecia foi selada, o último nome foi revelado e o próximo passo pode não ter volta. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal Nos Passos da Bíblia e ative o sininho, porque nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais fundo nas profecias que o Vaticano não quer que você conheça.